Um tempo atrás eu comentei sobre alguns youtubers que marcaram época. Digo, Venom, Goulart, Cocielo, tem algumas pessoas que fizeram algo tão único que literalmente marcaram seu nome no YouTube. Podem passar anos e eles ainda vão ser lembrados independente do que aconteça. Geralmente essa marca é deixada porque o criador em questão ou tem muita qualidade ou tem uma personalidade muito única, geralmente é a segunda opção. Eles se tornaram tão conhecidos e formaram uma comunidade tão forte que a maioria deles hoje nem é ativo no canal principal e mesmo assim ainda é conhecido e ainda tem milhões de pessoas que acompanham. Só que por outro lado tem muita gente que questiona essa mudança, porque eu digo deixou de ser um canal de opinião e se tornou um canal de react. Nesse vídeo eu comento um pouco sobre isso e passo a minha visão. Agora tem outro youtuber que também passou pelo mesmo processo e também é questionado. O Orochinho hoje faz um conteúdo bem mais tranquilo comparado ao que já foi um dia. E boa parte de quem acompanhava ele antigamente não gostou dessa mudança. Algumas pessoas dizem que ele mudou por medo de ser cancelado, porque de fato, antigamente o Orochi tinha um conteúdo bem mais ácido, por assim dizer, só que honestamente eu não acho que foi esse o motivo. Eu não acho que ele mudou por medo ou por receio de cancelamento. É por isso que hoje eu quero trocar essa ideia com vocês, porque quanto mais tempo eu passo na internet, mais eu entendo esses youtubers que escolheram fazer um conteúdo mais tranquilo. Mesmo que não tenha um alcance gigantesco de antes, ter essa paz de fazer um conteúdo mais fechado vale muito a pena, e talvez depois desse vídeo você também entenda isso. Eu particularmente conheci o Orochinho quando ele trocou de conteúdo pela primeira vez. Se você não sabe, o Pedro em 2015 e 2016 era conhecido como o Tio Orochi e fazia conteúdo de Naruto com voz do Google. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci esse canal foi nesse vídeo aqui, analisando o episódio de Naruto. Com o tempo ele foi crescendo, começou a aparecer mais no canal, começou a usar a sua própria voz nos vídeos e um dos meus conteúdos favoritos é esse aqui, onde ele reage a uma publi que ele fez de um jogo. Lembra que eu falei lá no começo que personalidade é uma das coisas que marca bastante no YouTube? O Orochi só se tornou quem ele é hoje por causa disso, por mostrar sua personalidade nos vídeos. Por um lado isso é uma coisa positiva, só que mostrar demais uma personalidade de um moleque de 17, 18 anos também renderia uma dor de cabeça. Guarda isso que logo eu vou explicar melhor. Conforme ele foi produzindo conteúdo, o Orochinho também começou a falar sobre outros assuntos no canal. Sabe o conteúdo de canal de opinião hoje em dia, que você geralmente comenta o erro de alguém ou comenta o exposed? Lá em 2018 o Orochinho começou a fazer isso. Ele comentou a polêmica do Japa, comentou a polêmica do Lucas Lira, teve a treta dele com o moleque do Nargas que eu não lembro o nome, mas esse tipo de conteúdo foi se tornando cada vez mais frequente no canal. De fato o Orochinho estava certo em todas elas, só que pra internet isso atrai uma coisa perigosa. Você começa a ser ovacionado, começa a ter pessoas que independente do que você fale, vai concordar porque é você. Eu falo que isso é perigoso porque quando envolve uma treta, por exemplo, muita gente nem vai querer saber o outro lado. Eles vão acreditar cegamente em tudo que você falar, e o Orochinho estava tão grande, sendo tão ovacionado que a certo ponto ele tinha de fato o poder de acabar com o canal de alguém. Você lembra da treta do Léo Otaku, tu sabe que o Orochi estava certo, e o Léo era muito paia, o que ele fazia era muito paia. Mas eu arrisco dizer que até hoje o canal do Léo não se recuperou disso, ele ficou marcado para sempre por uma atitude de 5 anos atrás. Esse era o poder da influência do Orochi. Lembra que eu falei antes que no começo ele fazia um conteúdo mais ácido, algo mais puxado pro humor negro às vezes? Juntou isso ao fato dele começar a produzir vídeo de polêmica e foi um combo absurdo, porque o Orochi atraiu pessoas bem duvidosas e também atraiu um público que gosta de linchamento virtual. O que era um vídeo ou outro comentando sobre algum youtuber começou a se tornar mais frequente, e o problema de fato era que o público do Orochi não sabia se controlar. Se ele faz qualquer crítica a um conteúdo ou algum youtuber, pro seu público era quase uma declaração de guerra. Porque na cabeça do Orochinho ele fazia algo mais controlado, poderia ter uma piada ou outra, mas não era nada criminoso, sabe? Só que quando você atrai esse tipo de público, é muito difícil controlar, é muito difícil impor o seu limite pra todo mundo. E aí, tipo, como eu não tive esse contato e fui meio que deixando de lado, tá ligado? Fui deixando a comunidade crescer e foda-se, mesmo porque você não tem controle sobre isso, tá ligado? Se seu canal tá crescendo muito, você vai fazer o quê? Você vai, tipo, desativar ele enquanto ele cresce pra você ativar novamente, tá ligado? Sei lá. Mas por causa disso, eu tive esse choque de realidade, eu não sei se foi o mesmo que o seu, de tipo assim, caralho, eu não me identifico tanto assim com o meu público igual eu pensava. Tipo, os caras não têm a mesma cabeça que eu achava que tinha, tá ligado? É, igual você falou, esses bagulhos das K-pop, esses bagulhos do Reddit, que, mano, eu literalmente descobri e tive, tipo, o choque filha da puta de saber que eu tinha inscrito nazista. E eu fiquei, mano, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que eu passei essa imagem? Quando foi que eu permiti um bagulho desse de acontecer dentro da minha comunidade, tá ligado? Eu tive que deletar tudo, mano. Tipo,
Outro ponto que é importante falar é que o Orochi começou seu canal cedo, ele começou a ganhar relevância com 17, 18 anos. E o ponto é que ele foi amadurecendo enquanto produzia conteúdo, e conforme você amadurece, tu começa a enxergar o mundo com outros olhos. Você começa a enxergar suas próprias atitudes com outros olhos. Eu mesmo tenho 23 anos e tem piada que eu fazia com 16, 17 que hoje eu acho paia, porque a gente muda. A gente cresce e fica diferente, essa é a coisa mais normal do mundo. Eu tenho certeza que com 18 anos, o Orochinho achava do cacete ser ovacionado. Quem não ia querer ver milhares de pessoas falando que você é foda, que você é um mito e por aí vai? Só que conforme o tempo vai passando, você começa a perceber o quão perigoso é isso. Então, ao mesmo tempo que eu tenho medo dessa idolatria desnecessária e que eu acho bem merda e bem tóxico, eu acho legal essa segurança, eu acho foda. Quem não acharia foda? Tipo, você pode fazer o que você quiser e vão te apoiar, porque as pessoas gostam de ser imbecis assim também. Mas eu queria puxar isso também pra falar sobre conteúdos tóxicos. Eu sinto que eu andei fazendo alguns conteúdos que eu mesmo considero ser conteúdo tóxico. E o que seria um conteúdo tóxico? Uma coisa que faz mais mal pra internet do que bem. Cara, eu acho que isso aqui é como eu disse antes, é amadurecimento. Ser ovacionado é bom, ler uma porrada de comentário falando que você é sensato traz uma sensação boa. Mas depois de um tempo você percebe que isso é meio paia, é muito fácil se perder quando você cultiva esse tipo de público. É por isso que eu sempre digo aqui no canal, você nunca vai concordar com tudo que eu falo e eu não quero isso. Eu tenho 116 vídeos, não tem como você concordar com todos os pontos de todos os conteúdos, e tudo bem. Faz parte, é isso que constrói uma comunidade saudável. Só que eu acredito que o Orochi, por outro lado, quando percebeu isso, tinha um canal muito gigantesco, ao ponto de que é impossível você controlar. Tinha vídeos de anos atrás que não refletia mais a pessoa que ele era e ainda pegava muita view. Atraía um público que se identificava com o Orochi de 2018 e não com o Orochi atual. Depois desse vídeo você percebe que ele foi cada vez mais diminuindo os conteúdos que falavam de outra pessoa diretamente, a frequência dele também foi diminuindo e talvez ele tenha dado uma desanimada. Eu sentia que o Orochinho precisava de um reset, começar num lugar novo onde ele conseguiria controlar mais as coisas, onde ficasse só pessoas que gostam do Orochi atual, de quem ele é hoje e não da versão de anos atrás. É por isso que esse canal tá praticamente abandonado, tem um vídeo ou outro, mas é coisa rara. Hoje o Orochinho tá focado em fazer live, fazer react, onde se por um lado pode ser um conteúdo mais fácil para algumas pessoas, dá pra você enxergar isso como sendo um conteúdo mais simples, um conteúdo que não faz mal a ninguém, talvez seja por isso que não tenha o mesmo alcance. Voltando para esse vídeo de 2020, em certo momento o Orochi fala isso aqui. Eu percebo que quando eu tento criar uma comunidade saudável, uma parcela é criança, uma parcela bem grande é criança, uma parcela é nazista, uma parcela é preconceituosa e a outra metade é uma galera da hora, mas é uma galera da hora que você tem que ir garimpando. E eu espero que um dia eu consiga criar essa comunidade saudável. Já falhei nisso 1 milhão de vezes. O mais perto que eu cheguei de conseguir fazer isso foi no Twitter, que agora não tenho mais. E não é porque eu cheguei perto que eu consegui, nem no Twitter eu tinha conseguido, eu tava perto, tava muito perto de conseguir, porque lá eu conseguia bloquear as pessoas certas, seguir as coisas certas e era um local legal pra se criar uma comunidade. Apesar de eu não gostar muito daquela rede social e ter bastante coisa contra. Vendo o que o Orochinho se tornou hoje, ele conseguiu isso fazendo live, criando outro canal e construindo uma nova comunidade, dando aquele reset que eu comentei antes. Quem acompanha ele aqui gosta do Pedro e não do Orochinho, rei das mitadas. Se você é alguém que só liga pra números, tu vai pensar, meu Deus, por que ele abandonou um canal com milhões de inscritos que pegava milhões de views em qualquer coisa que ele postava? Se você só enxerga esse lado das coisas, realmente, essa decisão não vai ter lógica pra ti, só que números não é tudo, rapaziada. Tá envolvido em polêmica onde você sempre faz vídeo apontando o erro de alguém, não é tudo. É algo que cria uma máscara justamente pelos números, só que ao mesmo tempo também atrai muita coisa negativa. Cria uma comunidade meio perigosa, onde, como eu disse antes, você tem o poder de acabar com o canal de alguém por um único erro. É por isso que eu entendo essa decisão e eu acho que é certa. Quanto mais tempo eu passo na internet, mais eu entendo isso, mais eu valorizo ter um conteúdo tranquilo onde você junta uma bolha de pessoas que gostam de você e consomem aquilo junto, opina sobre um assunto, mas sem passar do ponto, sem ter aquela sede de sangue pelo cancelado da vez. Uma coisa que tornou essa mudança do Orochinho muito clara é que quando teve a polêmica do Cartoonizando, o Orochi foi um dos únicos que foi contra o efeito manada, que percebeu como era imbecil a proporção daquilo. Beleza, mano, mas não quer dizer que não é fácil, tá ligado? Tem Alan. Ele fala muito engraçadinho, né? Tipo, nossa, que tretinha nada a ver, tá ligado? Porque você tá do lado dele, Mitinho? Porque o cara não falou nada demais, mano. O cara falou, vídeo de react é fácil. E por causa disso, o cara tá tomando um hate como se ele fosse o cara mais arrogante do mundo.
Eu tenho a impressão que o Orochi de 2018 ia descer o cacete no Cartoonizando, só que o Orochi atual que passou por um amadurecimento sabe do peso da internet e sabe o quão sem sentido foi isso aqui. E é isso, amigos, é mudança, faz parte, mas por incrível que pareça tem uma turma que não aceita isso, não aceita ver outra pessoa mudando. Quando você passa por experiências de vida, é inevitável que você mude. E algumas pessoas que nunca passaram por isso acham absurdo ver alguém mudar de postura, de opinião ou algo assim. É por isso que vez ou outra aparece um comentário do tipo na live do Orochi, uma parcela do seu antigo público vive esse constante cenário de guerra na internet, onde é sempre o lado X contra o lado Y. Se você não age da mesma forma, quer dizer que você mudou de lado e não que você amadureceu. Mas eu tenho certeza que ele tá muito mais feliz produzindo conteúdo hoje do que há 3, 4 anos atrás. Basicamente é isso, eu quis comentar sobre essa decisão do Orochinho porque quanto mais velho eu fico, mais eu acho que ter paz é muito melhor do que ter números. Eu acho que a mudança do Orochi reflete bastante isso. E eu quis compartilhar essa visão com vocês. Muito obrigado por acompanhar, se inscreve no canal caso você queira e até o próximo conteúdo.